Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu recebi na minha caixa postal nesses últimos 2 meses. No total eu tenho 8 livros para mostrar aqui para vocês, sendo que, salvo algumas exceções, a grande maioria deles são lançamentos. Bom, para começar eu vou falar um pouquinho aqui sobre os recebidos da editora Companhia das Letras. Eles me mandaram nesses últimos meses 3 livros, 3 exemplares. E eu quero mostrar primeiro para vocês aqui a nova edição da chamada Antologia da Literatura Fantástica, que é uma antologia que foi preparada por 3 escritores argentinos bastante conhecidos, que é o Adolfo Bioy Casares, o Jorge Luiz Borges e também a Silvina Ocampo. Esse livro surgiu graças a uma conversa que esses 3 escritores tiveram numa noite, ó, tá até falando aqui, numa noite em 1937. Eles resolveram reunir vários fragmentos de textos, de romances, se eu não me engano, também vários contos, tem peças de teatro, todos são textos que contêm sempre o elemento fantástico. Eu cheguei a comentar no início que é uma nova edição porque a editora Kozak Naif chegou a publicar esse livro aqui, numa capa que também, assim como essa, né, também era bastante colorida. No caso, essa daqui é uma edição em capa dura, né, você tem essa capa assim vermelho, azul, verde, a lombada é verde, a parte de trás é azul, é realmente bastante colorida. E com relação aos textos, você tem alguns escritores bem famosos. Além dos próprios argentinos, né, do Jorge Luiz Borges, do Bioy Casares, da Silvina Ocampo, também tem do Júlio Cortázar, tem de autores muito conhecidos mesmo, como o Franz Kafka, o Edgar Allan Poe, tem do James Joyce também, se eu não me engano, ó. Tem 2 histórias do James Joyce, bastante gente conhecida. Eu noto aqui que eles focaram bastante em literatura asiática. Tem bastante coisa aqui de, se eu não me engano, autores árabes, tem chinês também, tem escritor japonês, né? Tem bastante coisa mesmo. Outro livro recebido foi esse daqui, o Escrever Ficção, um manual de criação literária, da editora Companhia das Letras, e escrito pelo Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse escritor, ele foi o responsável pela criação, ele é gaúcho, e foi responsável pela criação de uma das mais antigas oficinas literárias do Brasil. O Luiz Antônio também já possui mais de 20 livros publicados e ajudou na carreira de diversos escritores e escritoras. E com relação ao livro, ele é composto por vários capítulos que falam de vários tópicos, né? Focam em vários tópicos específicos. Como, por exemplo, você tem um aqui que, por exemplo, o personagem foca no personagem, tem um outro que pega mais a questão da narrativa, tem outro para enredo e estrutura, você tem capítulos que trabalham a questão do espaço, do tempo, do estilo. É um livro que parece realmente bem completo e interessante até para quem não tem necessariamente a pretensão de escrever alguma coisa. Eu cheguei a ler esse livro aqui e achei ele muito interessante. É um livro que realmente te dá uma noção de como um trabalho ficcional é feito. Outro livro recebido da editora Companhia das Letras se chama Uma Mulher no Escuro, do escritor carioca Rafael Montes. Eu acabei de publicar uma resenha dele por aqui no canal. Se você tiver interesse em assistir, em conferir com mais detalhes, eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas esse livro aqui eu gostei muito, gostei mesmo, achei um livro sensacional. É um thriller psicológico que trabalha muito a questão do trauma. A questão do trauma, de como isso daí interfere na vida de uma pessoa. E no meio disso tudo, dessa questão, também tem uma questão de investigação, de reviver o passado. É muito interessante, um livro muito interessante do Rafael Montes. E foi o meu primeiro contato com algum trabalho dele. Basicamente o livro ele fala muito sobre a história de uma menina que viu seus pais serem assassinados, o seu irmão também, e tenta levar a sua vida da melhor forma possível, mas tem algumas dificuldades nesse caminho. E quando ela está começando a dar sinais de que a coisa está começando a, de fato, a melhorar para ela, a autoestima dela tá subindo, né, tá melhorando, ela passa por uma nova situação, uma situação bem complicada, que faz realmente ela ter que reviver coisas do seu passado e coisas assim. É um livro muito legal, realmente eu recomendo, assiste lá a resenha, que eu vou deixar, como eu falei, aqui nos cards, e também vou deixar aqui na descrição, e aí assiste lá para ver, porque é um livro que realmente eu recomendo, é um livro muito legal.
Agora mostrando para vocês os títulos recebidos da editora Nova Fronteira, que no caso me mandou 2 livros. O primeiro que eu quero mostrar se chama Grandes Homens do Meu Tempo, escrito pelo primeiro-ministro britânico, o mais famoso de todos provavelmente, o Winston Churchill, que, para quem não sabe, também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro aqui, Grandes Homens do Meu Tempo, é um livro que, se eu não me engano, ele foi escrito em 1936 ou 1937. Escrito não, publicado, né? E esse livro aqui é interessante porque ele foi publicado pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele reúne uma série de ensaios que o Churchill escreveu sobre vários, como o título diz, né? Que o Churchill escreveu sobre vários homens do seu tempo, da sua época, personagens famosos, figuras famosas e importantes do seu tempo. E aí você tem, por exemplo, tem alguns que são bem conhecidos hoje em dia ainda, outros que não são tão conhecidos assim. Mas, por exemplo, você tem aqui, ó, dos mais famosos, tem vamos ver, o Joseph Chamberlain, que foi um primeiro-ministro britânico, que tem também, por exemplo, do Lawrence da Arábia, tem do Trotsky, tem do Charlie Chaplin, e tem também um que é muito interessante, que é do Hitler, que o nome aqui no caso não é nem só o nome dele, né? Se chama Hitler e Sua Escolha. Esse capítulo do Hitler é interessante por quê? Porque, como eu falei, o livro ele surgiu antes do início da Segunda Guerra e também de tudo que aconteceu. Então, o mundo, né, de modo geral, não tinha uma noção assim muito ampla de todas as atrocidades que o Hitler cometeu. Então, nesse livro aqui, o Churchill, o que ele faz? Ele tenta fazer uma espécie de previsão do que era o Hitler, né? Por isso que se chama até Hitler e Sua Escolha, porque é uma previsão das escolhas de Hitler, do que ele se tornaria. Ele se tornaria uma pessoa que iria, de fato, sei lá, fazer a nação germânica voltar a ser a mais forte, coisas assim, ou Hitler seria simplesmente um ditador que iria cometer um monte de barbaridade. Esse ensaio parece bem interessante. Eu li só um pouco dele, mas logo no início ele já te prende, principalmente para quem tem interesse nesse assunto, né? De Alemanha nazista, de Segunda Guerra Mundial. Mas, bom, esse é um livrinho aqui que realmente... Livrinho não, né? Ele é até grosso, né? Mas é um livro que realmente eu tenho muita curiosidade de ler, porque ele parece até uma espécie de documento, sabe? Para quem tem interesse no assunto, realmente deve ser bem legal. Então já fica aqui a recomendação, né? Desse livro aqui do Churchill, que a editora Nova Fronteira acabou de lançar. Outro título que eu recebi da editora Nova Fronteira é um dos grandes livros clássicos italianos, que no caso é esse daqui, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse livro aqui, nessa edição, que também faz parte, assim como o do Churchill, também faz parte da coleção Clássicos de Ouro, é um dos títulos fundamentais para a ciência política. E é um livro que fala, por exemplo, sobre o papel do soberano, sobre as formas de governo, sobre como o próprio soberano tem que se utilizar do seu poder para administrar. É um livro realmente muito importante. E no caso dessa edição aqui, ela vem com alguns extras. Ó, ela tem, por exemplo, alguns extras por exemplo, que se fala, tem um texto chamado Por que Ler Maquiavel? Tem também um prefácio. O livro também contém carta do Maquiavel, né? Você tem um glossário de nomes, você tem notas, tem um texto sobre o autor. É um livro que, ou seja, além do conteúdo em si, você também tem esses extras para complementar a leitura. Outro livro que eu recebi foi um presente de uma inscrita aqui do canal, da Ana Paula, que me mandou um livro que eu já queria faz tempo. Por coincidência, é um livro que eu realmente já tinha muita vontade de ler. Acho que estava inclusive na minha lista de desejados da Amazon. E é esse livro aqui, um livro chamado O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Esty. Pelo que eu andei lendo, o livro ele é todo protagonizado, são 13 contos, e todos os contos são protagonizados por esse tal de Cornel, em várias cidades europeias, cidades grandes da Europa, mas prioritariamente a cidade de Budapeste, que é a capital da Hungria. E, bom, fiquei muito feliz com esse presente aqui, agradeço muito, Ana, muito obrigado pelo livro, gostei bastante. E logo eu devo estar lendo esse livro, e se bobear, daqui a pouco eu faço até uma resenha dele por aqui. Eu recebi também um livro da editora Zahar, chamado A Marca do Z.
escrito pelo Paulo Roberto Pires, e que é um livro que, além de ser uma comemoração aos 60 anos da editora, esse livro não é um lançamento, né? Esse livro ele foi publicado em 2017. Mas, além de ser uma comemoração, ele fala sobre a vida do Jorge Zahar, que é o fundador da editora. E o livro, ele, depois de dar uma lida na sinopse, ele realmente me chamou a atenção. Eu vou até ler aqui para vocês o inicinho, ó. A vida de Jorge Zahar se confunde com a história das ideias no Brasil no século XX. Livreiro que se tornou editor, inaugurou entre nós a edição profissional de Ciências Humanas, colaborando decisivamente para a formação de sucessivas gerações de leitores. É um livro interessante para quem tem curiosidade em saber um pouco mais da história do nosso mercado editorial, dos livros que surgiram por aqui. E é um livro que realmente acho que eu recomendo bastante para quem tem curiosidade com isso. E também para entender um pouco das contribuições que o Jorge Zahar fez justamente nisso, no nosso mercado editorial, no mercado de livros no Brasil. E agora, para finalizar, o último livro que eu vou mostrar aqui para vocês foi um recebido da editora Intrínseca, que é um livro bem diferente, justamente por isso eu fiquei com bastante vontade de ler. É um livro chamado Noite em Caracas, escrito pela Karina Sáenz Borgo. Esse é um livro da literatura venezuelana. A Karina Sáenz Borgo, que até então eu não conhecia, ela nasceu também na cidade de Caracas, ela nasceu em Caracas, assim como no título do livro, né? E desde 2006 ela vive na Espanha, em Madrid. E esse livro aqui, que foi o seu primeiro romance publicado, ele já teve os direitos vendidos para vários países, já se tornou praticamente um sucesso. Pelo que eu entendi, o livro ele trata um pouco da crise da Venezuela, a crise presente na Venezuela, através da história de uma mulher cujo nome é Adelaida Falcón. Eu vou até ler aqui para vocês um trechinho da orelha. Noite em Caracas retrata a saga de uma mulher que enfrenta situações extremas, enquanto precisa aceitar a ausência definitiva da mãe homônima em um país que também desaparece aos poucos. Bom, fica aqui para vocês a sugestão desse livro para quem tiver interesse em procurar mais sobre ele. E eu mesmo acho que eu vou dar uma chance, uma oportunidade de colocar ele nas minhas metas de leitura para conferir, porque eu nunca li nada da literatura venezuelana. Eu, na verdade, acho que eu nem conheço nenhum livro de lá, nenhum livro da Venezuela. Então fica aqui a recomendação, né, para quem tiver curiosidade em conhecer esse trabalho da Karina Sáenz Borgo. Bom, é isso, espero que tenham gostado desse vídeo de recebidos, onde eu mostro todos os livros que chegaram na minha caixa postal. E aproveito também para lembrar que, como sempre, todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos aleatórios que eu posso publicar ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E eu também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo, onde você pode contribuir com o Leia para Viver através de um pequeno valor mensal e em troca recebe algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu ou se você tem curiosidade em ler algum dos livros que eu citei aqui hoje e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!